Pessoal, tal como vos prometi no vídeo anterior, aqui estou eu no canal Ouve Lá Mais Esta, para lhes apresentar este último vídeo até ao Natal. Mas para já quero desejar boas festas a todos vós. Isto que eu vos vou contar passou-se em 1973, nesse verão. Pois, nessa altura do ano, eu pensei em ir passar férias a Portugal. Eram as minhas primeiras férias desde que tinha emigrado, ao fim de 9 anos. E, ao mesmo tempo, ia cumprir uma jura que fiz a mim mesmo. Pois eu, quando emigrei, jurei que só voltava a Portugal quando levasse comigo um carro canadiano e descapotável. E assim foi. O carro era um Mustang, mas eu, para o levar, tinha que o mandar de barco. E, nessa altura, não havia barcos para Portugal que o levassem, só para a França. Então mandei o carro para o norte da França, para um porto chamado Le Havre. Depois era ir 3 semanas depois para Portugal e, no fim, ir de carro buscar o carro à França. Ora, nessa altura, aqui no Canadá, havia um colega meu, mais velho que eu, e vizinho, amigo, e soube dos meus planos e disse-me também que gostava de fazer o mesmo, se podia fazer a mesma coisa. E eu disse que sim, fiquei todo contente, pois 2 era melhor que 1. Então, tratámos tudo junto, mandámos os nossos carros para a França, e 3 semanas depois dos carros partirem, nós partimos para Portugal, e quando chegámos a Portugal, deixámos as nossas famílias e fomos num táxi para a França. Esse taxista, ou o chofer do táxi, era nosso vizinho e conhecido. Então levou-nos ao norte da França. Quando chegámos lá, os carros estavam prontos para ser levantados e para seguirmos viagem para regressar a Portugal. Só que esse amigo meu cometeu 2 grandes erros que nos dificultaram o regresso a Portugal. O primeiro erro que ele cometeu foi não levar as chaves suficientes que tinha do carro, pois quando nós mandámos os carros no barco, tivemos que mandar as chaves. E eu, quando cheguei a Portugal, pus as chaves suficientes que tinha no bolso, pois podia acontecer alguma coisa, mas ele não levou chaves nenhuma e logo por azar foi o carro dele que as chaves tinham desaparecido. Portanto, ele não tinha chaves para ligar o carro. O segundo erro foi o taxista, quando lá chegou e viu que estava tudo em condições para nós regressarmos a Portugal, disse: olha, então eu agora vou daqui direto aos Arredores de Paris, ao centro da comunidade portuguesa, e ver se encontro uns portugueses que queiram regressar a Portugal, e assim eu ganho mais umas massas. Bom, despedimos e o carro partiu. Aí, no fim dele partir, ele viu que tinha deixado a pasta dele com o dinheiro no tronco do táxi. Mais um problema grave. Não havia mais nada a fazer. Ainda bem que ele não deixou o passaporte, senão o problema é que ia mesmo ser impossível de regressar a Portugal. Aí eu tive que pedir o dinheiro que tinha com ele. Pedi o dinheiro, estava tudo muito bem, o dinheiro chegava para nós regressarmos a Portugal. Só que ele teve que pagar a um mecânico para lhe arranjar umas chaves para o carro. E lá veio então um homem que percebia disso, desmontou-lhe o volante quase todo, teve umas 6 horas de trabalho, mas conseguiu arranjar-lhe umas chaves. E quando fomos pagar, aquilo não foi nada barato. 6 horas de trabalho e o homem pagou-se bem e, no fim de contas, o nosso dinheiro já não dava para chegarmos a Portugal. Era uma sorte eles dar para nós chegarmos ao sul da França, à fronteira com a Espanha. Então, não havia nada a pensar, era pôr-nos a caminho. Pusemos a caminho, nada a pensar em comer, o dinheiro ia ser tudo para a gasolina. Fomos andando, à medida que os carros iam ficando vazios, enchemos, íamos fazendo contas aos quilómetros que nos faltava, e era o dinheiro. E quando chegámos já perto do sul da França, a uns 200 quilómetros da fronteira, eu vi 2 homens a pedir boleia. Um ia vestido de frade com umas cordas à cintura. O outro ia vestido à civil. Eu parei para dar boleia, o meu colega parou atrás, então eu dei-lhe boleia. Começámos a falar, o meu francês era quase nada. Eu perguntei-lhe para onde eles iam, eles disseram que iam para a Andaia, para a fronteira da Espanha, e era para onde nós nos dirigimos. E fomos falando, e eu lá deixei escapar 2 palavras em inglês, e eles viram que eu também falava inglês, começaram a falar inglês. E eu disse-lhe: olha, que o meu inglês não é muito bom, sempre é melhor que o francês, mas
não é bom como vocês pensam, pois eu sou imigrante do Canadá há 9 anos, mas a minha língua preferida e o que eu falo melhor é o português, pois eu sou português da extensa. E eles logo começaram a falar português. Aquilo foi, fiquei todo contente, depois as conversas tornaram-se agradáveis, eles perguntaram-nos de que zona é que nós éramos de Portugal, eu disse que era de Fátima, eles disseram, conheciam muito bem Fátima, conheciam a minha zona muito bem. Fomos falando, até que quando faltavam aí uns poucos quilómetros para chegar à fronteira, os carros estavam vazios, então vimos uma estação de gasolina, eu e o meu colega encostámos e gastámos os últimos tostões dos poucos litros de gasolina que comprámos. E fizemos contas, vimos mais ou menos a gasolina que tínhamos e vimos que a gasolina dava para chegar até a Andaia. Então pensámos, bom, vamos ver se temos sorte e lá passa algum português que nos dirá que é chegar a Portugal. Eles compreenderam o português e viram logo que nós estamos em apuros e dissemos e perguntámos se havia algum problema que eles nos pudessem ajudar. Nós explicámos a situação, pensámos que o problema tinha que ser resolvido daquela maneira, algum português nos ajudar. E eles disseram, não, nós vamos te ajudar. E eu, mas como? E eles disseram, quando a gente chegar à fronteira, deixa-nos falar com os guardas da fronteira e façam tudo aquilo que eu disser que a gente resolve o problema. Está bem. Quando chegamos à fronteira, mesmo para atravessar, eles disseram, foram falar com os guardas, não sei o que é que eles disseram, eles logo nos deixaram passar para o lado da Espanha, sem sequer nos perguntar por algum documento, passaporte, nada disso. Do lado da Espanha, a mesma coisa, e quando já estávamos em território espanhol, eles mandaram-nos encostar a umas bombas de gasolina. Lá eles foram falar com o homem que vendia a gasolina, deram ordem para a gente encostar os carros, os nossos carros foram cheios de gasolina, e voltámos para trás para a França, em sentido contrário. Mas não se esqueçam, aí a Espanha, naquela altura, em 1973, não pertencia à União Europeia. Portanto, para atravessar a fronteira da maneira que nós atravessáramos, sem mostrar qualquer documento, não era brincadeira. Portanto, aqueles homens deviam ter uns poderes muito naturais, ou sobrenaturais, ou então serem conhecidos ali. Eles tinham poder sobre aquela gente. E quando chegámos outra vez à França, estávamos para passar no mesmo sítio onde passámos a primeira vez, e aí eles disseram, bom, aquilo que vocês têm, que já fizemos vocês, dá o suficiente para vocês chegarem a Portugal, à Fátima, onde vocês habitam. E meteram as mãos ao bolso e tiraram todo o dinheiro que tinham e deram-nos. E eu perguntei-lhe, porquê é que vocês fazem isso por nós? E eles disseram que a missão deles era fazer bem a quem precisa, ajudar a quem precisasse, para que o mundo se tornasse melhor. Eu fiquei assim um bocado comovido e disse, então, mas e agora, como é que vocês vão para casa? Vocês não têm dinheiro nenhum. E eles disseram que a casa deles era ali mesmo, era ali perto. Ok, então eu tentei, em despedir-me deles, agradeci, mas disse-lhe, dá-me ao menos um papel com tudo o que gastaste connosco, o dinheiro que nós devemos, gastastes, o nome de vocês e a direção para a gente lhe mandar um cheque. E eles então deram a quantia do dinheiro que tinham gasto connosco e a direção e o nome para onde nós havíamos mandado o cheque, mas não nos deram o nome deles. Eu insisti, porque é que eles não nos queriam dar o nome, e eles disseram que não era preciso, pois eles nunca sabiam, nem queriam saber se nós mandámos o dinheiro ou não. Isso ficava na nossa consciência. Pois eles faziam parte de uma irmandade que, quando saíam, tiravam o dinheiro que era preciso da caixa para eles gastarem e para ajudar quem necessitasse. Mas também recebiam esmolas e quando chegavam, o dinheiro que tinham dos bolsos ia para a caixa. Era assim que eles viviam, todos iguais. Eu fiquei assim um bocado surpreendido, muito bem. Despedi-me deles com um aperto de mão, mas ao mesmo tempo tentei dar-lhe um abraço. Mas eles não deram significação nenhuma a esse abraço. Apenas levantaram a mão como nos desejassem boa viagem. E nós seguimos. Assim que chegámos a Portugal, eu e o meu colega fizemos logo um cheque, para eles nos tinham dado o nome e a direção, mas nem sequer dissemos obrigado, nem o nome deles, pois era assim que eles queriam. O cheque foi descontado, porque nós mais tarde vimos que realmente ele tinha sido descontado. Então, assim foi. Eu, durante muitos anos, pensava naquilo e pensava, aqueles homens
deviam ter um poder muito grande ali naquela zona, ou alguma coisa sobrenatural. Pois da maneira como todos lhe obedeciam, guardas, o homem que vendia gasolina, ninguém discutia. Aquilo que eles disseram era aquilo que eles faziam. Mais tarde eu tive uma revelação de que esses homens faziam parte de todas as vezes que eu precisava de ajuda, sempre fui ajudado. E esses homens estavam incluídos nisso. Não lhes vou contar isso agora porque já o contei num vídeo aqui há uns meses atrás. Esse vídeo tem por título Porquê o Silêncio? Se vocês estiverem interessados em saber quem realmente eram esses homens ou porque é que eles nos ajudaram, aconselho a que vejam este vídeo que já foi publicado há uns 2 meses. Ele tem por título, repito, Porquê o Silêncio? E depois sejam vós a julgarem quem realmente eram esses homens ou porque é que eles me ajudaram. Este vídeo chegou ao fim e peço-lhes que o compartilhem, não só este, como outros também, compartilhem-nos com os vossos amigos ou conhecidos. E não se esqueçam de pensar em todos aqueles que nesta quadra natalícia, por razões muito tristes, não podem festejar o Natal. Tchau!